Boa tarde, segunda-feira, 21 de novembro, dia da homeopatia e dia mundial da televisão. Televisão que pode colaborar muito com a população brasileira e mundial, né? E o dia da homeopatia, parabéns para os médicos homeopatas, para as farmácias de manipulação que fazem os remédios corretamente e as farmácias homeopáticas também, né? Hoje, população criticando o transporte público, o preço do transporte público, problemas no atendimento médico da região, né? Um domingo de sol bonito aqui na Baixada Santista, hoje uma segunda-feira de sol. Para você, como a dona Ana, que vê o programa pelo www.tvcomsantos.com de Curitiba, ou como meu amigo Pedro, que vê o programa dos Estados Unidos, né? Então, www.tvcomsantos.com. O Santos empata com um golzinho roubado do Cruzeiro no final, né? Um gol impedido, bola parada, e dá praticamente... Sacanagem foi isso aí, né? E dá praticamente o título para o Palmeiras, né? Palmeiras já é campeão, né? Não dá para o Palmeiras perder 2 jogos, e o Santos ganhar os 2 jogos, né? É meio complexo. Mas, enfim, ainda resta uma chance, né? Para o Santos, muito pequena, né? E o Flamengo ontem tomou um empatezinho no final do Curitiba, então o Flamengo já não tem mais chance de ser campeão, né? Porque o Flamengo, mesmo se ganhar os 2 jogos, não alcança o Palmeiras. E o Santos, se ganhar os 2 e o Palmeiras perder os 2, consegue ser campeão, que é uma coisa muito difícil. Então a Sociedade Esportiva Palmeiras deve ganhar mesmo, após 22 anos, esse caneco de campeão do Brasil. Hoje, para conversar com vocês, o Dr. José Carlos Clemente da Multimagem e também o Vicente Cassione. Vicente Cassione, que teve uma reuniãozinha, como sempre, nesse horário, vai chegar um pouquinho atrasado, mas o Dr. José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem, já se encontra nos estúdios da TV Com. Tudo bem, doutor Clemente? Tudo bem, Filete? Toda a equipe, boa tarde, telespectador. Como sempre, a gente vai fazer aquele bate-bola aqui, né, Filete? Bate-bola até o doutor Cassione chegar aqui, que é muito bom. Bom, uma dor sem trégua, Clemente, no estado de São Paulo, publicou hoje que o chikungunya leva uma explosão do auxílio-doença no Brasil, né? Além das mortes, o INSS já mostra que outro impacto do chikungunya no país, afastamento de muitos trabalhadores devido às dores crônicas que a doença provoca, né? Então, né, nesse ano, o Ministério do Desenvolvimento Social registra quase 1.000 concessões de auxílio-doença para o chikungunya, e em todo o ano, mais que 2.000 afastamentos, segundo o jornal Folha de São Paulo de hoje. A gente sabe da gravidade, realmente, do chikungunya. A dengue também teve muito afastamento, ninguém comentava muito sobre o afastamento da dengue, mas, Filete, a verdade é que também muita gente foi afastado na tua empresa, na minha empresa, assim, por uma semana. Com dengue foi brincadeira. Brincadeira, muito maior até do que o chikungunya, né? Mas eu acho que são doenças equivalentes, pelo mesmo vetor até, e que realmente provocam vamos dizer assim, uma perda significativa. E aí a gente não é só perda pelo auxílio doença, esse cara também deixou de produzir, né? Por isso eu gosto do americano. O americano raciocina dessa forma. O americano tem uma outra visão, né? Outra visão. O americano, isso... O Cassione pode complementar isso muito bem, que ele sabe, mas eu acho fantástico o raciocínio do americano, né? Seja relativo à doença específica, seja relativo a outros fatores. Nós estamos falando da dengue, da chikungunya, mas o americano, até para a estrada, é um negócio fantástico, porque ele raciocina, olha, aqui no Brasil é o oposto, né? O cara, toda hora a gente tem denúncia aí, inclusive na televisão no sábado, estrada São Paulo, Minas, cheio de buraco. Tem até um vídeo aí que tem lugar que está a 8 centímetros de altura, um risco de capotamento, de motoqueiro, enfim. E o americano raciocina de uma forma muito prática em qualquer setor, mas eu acho que o da estrada é bem o sentido. Bom, morre por ano nos Estados Unidos X pessoas na faixa de 24 a 42 anos. Essas pessoas deixam de produzir, consequentemente, deixam de pagar imposto para o fisco americano. Então é melhor conceitar a estrada, porque custa mais barato do que aquilo que ele proporciona como imposto. Né? Aí o cara fala, mas isso aí é um raciocínio muito frio. Não, é um raciocínio muito lógico.
muito lógico. Não é frio, é um raciocínio real. Frio deixa o cara morrer, né, com buraco, tá botando num buraco. De falar, escuta, deixa eu fazer um benefício para essa pessoa sim. Seja em nível de doença, seja em nível de estrada, seja em outro nível, porque além de ter mortes, a gente tem um prejuízo quanto à arrecadação, o que prejudica o governo e, consequentemente, toda a população. Não é isso, Cassiano? Já chegando aos estúdios aqui, estúdios 1 da TV Com, o professor Vicente Cassione, advogado criminalista, escritor há mais de 50 anos do jornal A Tribuna, né? E também comentarista aqui da casa. Tudo bem, Cassione? Uma boa tarde, Filete. Boa tarde ao meu querido Clemente, caríssimos telespectadores. Eu, na esteira do que o Clemente está dizendo, ouvi na semana passada a informação de que as mortes no trânsito, as despesas decorrentes dos acidentes de trânsito no Brasil custam o equivalente à construção de 1.800 hospitais. Dados oficiais divulgados na semana passada, com o que se gasta em razão do tratamento e de todas as circunstâncias que envolvem um acidente de trânsito, você teria o equivalente ao dinheiro para fazer 1.800 hospitais. Isso é um dado que, por si só, não precisa de nenhum comentário. Quanto ao problema do exemplo, eu vou ficar no exemplo do Clemente, da filosofia de tapar buracos, que é muito mais barato, eu digo filosofia com ironia, que é muito mais barato do que o acidente. Nós temos no Brasil a mentalidade diferente dos outros. Os outros não concebem que possa existir buraco, seja no leito carroçável, seja nos passeios, nas calçadas por onde andam os pedestres. Não se concebe que isso possa ser esburacado. Você pega a cidade de Santos, veja as calçadas da cidade de Santos, o que tem de desnível, de buraco, de falta de condições de segurança para quem anda nelas. Mas você pega as vias. Cada prédio que faz uma obra em Santos, vai lá a Sabesp, ou sei lá se a empresa de eletricidade, se a de telefone, e rasga um buraco enorme no meio da pista de asfalto. Quando ela acaba de fazer o serviço, ela joga uma areia e aquilo fica. Você tem a cidade inteirinha com cortes de buraco feitos com britadeira, que são os piores buracos para pegar o motoqueiro, para estragar o pneu do carro, vai até o aro quando você cai nesses buracos. Se for quebra a roda. Se for pneu baixo, acabou. Ora, o que na verdade falta? Falta a obrigação de que quem fez o buraco, terminou o serviço, tem a obrigação de tampar o buraco. Ele não pode sair dali deixando o buraco para que outro vá tapar. A cidade de Santos está inteirinha, cheia desses recortes em todos os lugares. Não há uma via em Santos em que você não tenha esse tipo de buraco. Não há uma via em Santos que você não tenha depressão de bueiro em relação ao nível do asfalto. Não há. Então, essa consciência que os outros têm, você anda em qualquer lugar do mundo, você não vê buraco em lugar nenhum. Seja na rodovia, seja nas vias públicas. Estou dizendo nos países civilizados. Eu não estou dizendo nos países que têm um nível pior do que o nosso. Estou dizendo nos países que têm um nível melhor do que o nosso, que é a grande maioria dos países civilizados, porque nós não atingimos ainda esse nível. Então, quando você fala em doenças tropicais,
Por que doenças tropicais? Porque no trópico existem os mosquitos e nos outros lugares do mundo não existem os mosquitos, os transmissores. Não, existem. Existem. Só que o saneamento e as condições nos outros lugares do mundo, em termos de cuidado com a prevenção, não são como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você tem tudo no descaso. Por quê? Porque o dinheiro que teria que ser usado para fazer o mínimo da lição de casa, esse dinheiro é gasto no lugar errado, ele é mal gasto e ele é, pior ainda, desviado de forma criminosa pela corrupção. Se você pegar só um exemplo do Rio de Janeiro, em que um governador põe no bolso 220 milhões de reais, 220 milhões de reais, em 3 obras, Maracanã, Arco Metropolitano e Favela da Rocinha. Só aí você imagina o que é que nós podemos esperar das autoridades públicas no Brasil. Isso é o que você sabe, né, Cassiano? Fora os apadrinhamento, colocou parente, colocou amigo do amigo na prefeitura, levantou um monte de gente, né? Quando um juiz ganha 220 mil reais por mês, porque eles sabem apontar o dedo, não é, para os políticos. Mas vai no judiciário. Vai no judiciário para você ver o que é que se gasta para fazer qualquer tribunal. Vai ver no Supremo Tribunal Federal quanto gastaram para construir para 11 ministros o palácio que está lá. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal, caríssimo telespectador, tem um elevador privativo que sai dentro do gabinete dele. Ele não pega um elevador que sai no andar dele. Ele pega um elevador que sai dentro do gabinete. 11 elevadores para 11 ministros irem da passarela atapetada do subsolo até o seu gabinete. Pega o prédio da Procuradoria-Geral da República, que toda hora aparece na televisão, aquele todo espelhado, um cilindro envidraçado. Para aquele palácio? Peguem aqui, ó, no cenário aqui atrás da gente, aqui. Vejam o prédio da Receita Federal aqui na esquina, do Canal 2, com a virada para o Canal 1. Para que fazer um palácio suntuoso para abrigar a Receita Federal? Milhões e milhões e milhões são gastos, fora o superfaturamento, do dinheiro nosso para construir esses palácios. Para quê? Você não pode fazer um prédio rústico para abrigar os gabinetes dos burocratas, dos funcionários públicos? Com certeza. É interessante aproveitar o gancho do Cassiano em 2 posições. Você falou do judiciário. Tem um vídeo aqui na internet de uma médica, uma anestesista de Palmital, uma cidade do interior do estado, que está há 7 meses sem receber, e o juiz, numa liminar, está obrigando a todas as pessoas desse setor a trabalhar de graça. Quer dizer, ao invés de ele obrigar a prefeitura a pagá-los, ou se é alguma OS a pagá-los, não, obrigando ao médico a trabalhar de graça, quando ela já está... E ela está num desespero, eu não tenho mais nada. Como é que eu faço para cuidar dos meus filhos, pagar minhas contas, eu estou toda endividada e tal, e o juiz ainda vai lá e caneta ela, obrigando a trabalhar de graça. Quer dizer, é um negócio totalmente maluco. É a mentalidade escravagista que nós ainda temos. Ainda temos. É um absurdo, eu acho um absurdo. Aí você pega... Para pegar o gancho do que você falou, o juiz ganhando 220, eu vi 286 milhões, aliás, 286 mil, mas tem 235, 180 e pouco e tal, ninguém mexe, acham ruim que mexam com eles e tal. Mas estão lá agora pressionando o Congresso Nacional e esse covardão
que foi deputado comigo, Onyx Lorenzoni, que só late alto na hora de aparecer nas câmeras de televisão, nas comissões, na CPI, mas que se, vou dizer um português claro, se borrou todo quando sentou-se a uma mesa com os procuradores da Lava Jato, que foram lá pressioná-lo para que ele não incluísse o crime de responsabilidade entre os crimes que podem ser praticados pelos juízes e pelos promotores. Aí ele tirou do relatório. Por que que ele tirou? Por que que os promotores e os juízes, que são tão durões, estão fazendo aí o trabalho da Lava Jato, têm medo de serem incriminados no crime de abuso de autoridade e no crime de responsabilidade? Por quê? Quem não comete abuso de autoridade e quem não comete crime de responsabilidade não tem que ter medo. Não, não tem que ter. Foram lá pressionar, todos eles, engravatadinhos, pressionar o grande macho, para as negas dele, Onyx Lorenzoni, que baixou a crista. Isto é, um poder que tem 513 deputados, se submete, esse poder, a 5 ou 6 desses vedetões, que não fazem outra coisa a não ser aparecer na televisão, que foram lá ameaçar. Ameaçar por quê? Se eu sou o relator, eu digo, vocês estão fazendo o quê aqui? Estão com medo de quê? O senhor pratica crime de responsabilidade? O senhor pratica abuso de autoridade? Eu não. Então não tem que ter medo, vai embora. Vai dar palpite no seu galinheiro. Porque eu não tenho medo de falar de promotor, de juiz, de ministro do Supremo. Nunca tive. Cassione, o João da Revista, pergunta para vocês aqui, começou quente hoje. Negócio de si, o João, mandar um abraço para ele, para Paula, sua noiva, um abraço para eles. Concordo plenamente com o doutor Cassione. Usando frequentemente o trânsito de Santos como a moto, cada dia que vejo tenho mais buracos se abrindo na cidade. E isso são obras baratas, Cassione, onde a prefeitura não fiscaliza as empresas que são pagas para fazer. O barato sai caro, morrem gente, pessoas, animais. Vejo isso caindo em buracos nas calçadas também. Precisamos urgente começar a divulgar essas fotos de obras mal acabadas na cidade. Mando um abraço para o Cassione e para o nosso amigo Clemente. Obras superfaturadas usando material barato e pessoas que não são qualificadas. Por isso a população sofre. É o João da Negócio de CIA. Obrigado ao João. Eu tenho certeza que em meu nome e em nome do doutor Clemente. Ele também mandou um abraço para o Clemente também. Então, muito obrigado. Obrigado. Agora, esse é real. Na verdade, os engenheiros que são da área, eles afirmam categoricamente que um asfalto bem feito deve durar entre 10 e 12 anos. Isso é uma média, evidentemente, né? Vai depender desse, como você chamou atenção em outros momentos, esse leito carroçável, se passa automóveis, passa caminhões e tudo, mas em média vai ter uma durabilidade de 10 a 12 anos. Aí a gente vê que 2, 3 anos depois está sendo asfaltado novamente de novo e vai em várias vias, e não apenas em Santos, mas em outros locais também. Agora, se a gente fizer uma média de custo, aí que está o grande problema quando você compara com países do exterior, onde é cobrado da empresa uma certa garantia. Não, eu vou fazer sim. Ou seja, na própria licitação existe estabelecido a qualidade daquele tipo de asfalto, uma garantia de reposição no caso de... No Japão, Clemente, tem a data. Data do asfalto, ela vai ser trocada. Exatamente. O cara troca o asfalto lá, está assim, troca do asfalto. Vai, agora 2016. Janeiro de 2026, previsão. Então eles já falam que daqui a 10 anos vai ser trocado. Mas nos Estados Unidos também é assim. Quer dizer, até a previsão de troca. Aqui a usina de asfalto da Prodesan é boa, mas é cara. Então eu queria perguntar, isso pode ser uma coisa que eu pensei agora. Se a usina é cara, mas é boa, é melhor pôr o cara que é bom e ajuda a empresa, a prefeitura paga. Mas se a empresa não, ela não produz, nós temos que fechar a empresa, porque todo ano eu vejo no balanço da Prodesan
Dívida. O Rodrigo Gonzalez melhorou um pouco e tal. Bom, mas se é só para esconder pessoas lá e não produz, nós temos que parar com a empresa. Porque só não vamos resolver nada e só vai dar déficit para a cidade. Põe 20 caras lá cuidando da massa falida, fecha a empresa. Agora, se a empresa é boa, vamos capacitar a empresa e vamos usar o nosso asfalto bom para durar 10 anos. Não adianta pagar barato e usar asfalto porcaria. Mas não é o asfalto porcaria só. Se você for desonesto e você tiver uma empresa de repavimentação, o que você vai fazer se você for desonesto? E se você tiver um acordo com o poder público, com gente desonesta do poder público? Porque tem que ter um acordo, porque só o poder público vai lá e fiscaliza, fala que está errado. Você faz o recapeamento de uma avenida, programando a durabilidade desse asfalto para 2 anos. Porque daqui a 2 anos você vai lá fazer de novo. Então você vai ver, é que nem aquela história do advogado, né, que o filho se formou e disse: papai, mas você levou quase 15, 20 anos para resolver esse caso aqui, que podia ter resolvido em 1 ano. Aí o advogado fala para o filho: se eu tivesse resolvido em 1 ano, você não teria sido sustentado e você não teria se formado. Então eu tive que cozinhar. É assim que se faz. Mas é ruim, muito ruim isso. Mas é claro que é ruim, isso é uma mentalidade de desonestidade moral. Porque você pega qualquer lugar do mundo, o asfalto, por exemplo, que a Ecovias utilizou aqui para fazer a segunda pista da Imigrantes, logo depois eu comecei a fazer crítica, que era um asfalto que propiciava a aquaplanagem, que propiciava a elevação de poeira de água quando vem a chuva, de tal maneira que você nem enxerga o carro que está na sua frente. Não é? Aí eu fiz essa crítica no antigo programa Opinião da TV Mar. No dia seguinte... Época do Gastone, época... do Elian Saldo, do Gastone. No dia seguinte, Ferreira Neto. No dia seguinte veio o presidente da Ecovias, fugiu o nome dele aí agora, que era conhecido, toda hora estava nos meios de comunicação. O atual ou naquela época? Não, naquela época. Tá. Ele veio no dia seguinte e disse assim, porque eu não fiz essa crítica só, eu disse: é o único lugar em que no túnel chove, goteira, e a pista do túnel está sempre molhada, um túnel de 3 quilômetros, não é? Um túnel que não tem saída de emergência, que não tem saída para escape em caso de incêndio, de acidente, você não tem. Fiz todas essas críticas. No dia seguinte ele veio e falou assim: o doutor Cassione é um excelente advogado, um dos melhores advogados que existe no Brasil, mas de engenharia ele não entende nada. Desqualificação. Ele falou na opinião? Isso falou? Ele foi no outro dia na opinião. Pediu para dar resposta lá e falou isso. O que as pessoas imaginam? Realmente, o Cassione, o que ele entende disso? Você não entende de engenharia, mas você entende daquilo que qualquer um entende. Você está vendo que o asfalto da Imigrantes é um asfalto que não é usado em nenhuma rodovia do mundo. Quando você vê com chuva o asfalto ficar espelhado e levantando aquela poeira de água, não tem escoamento. O asfalto tem que ser poroso. Aí eu peguei o pessoal da rodoviária e gravei. Falei: escuta, o que vocês dizem desse asfalto? Ele falou: doutor, esse asfalto não existe. Esse asfalto é um perigo. É derrapagem, não dá frenagem, é um asfalto que não permite o escoamento para as laterais, tem vincos no meio que dá hidroplanagem. Aí a Ecovias logo depois começou a fazer um revestimento nos túneis, para não pingar mais água dentro. Fizeram o revestimento, mas continua pingando hoje. Você anda num túnel na França, não precisa ser em grandes rodovias, qualquer rodovia, a cada 150 metros tem escape. Você tem uma saída com porta de aço, escape. Cada 150 metros. Eu tenho isso filmado, fotografado, tenho tudo isso. A cada 150 metros. Aqui você tem a rodovia dos Imigrantes, com túneis de mais de 3 quilômetros, sem uma saída de segurança. Isso é crime. Você não tem acostamento dentro dos túneis.
dos 3 túneis da pista descendente. Você constrói uma pista descendente no ângulo de inclinação que não permite a descida de ônibus e caminhões. Então, vocês vêm falar que eu não entendo de engenharia? Aproveitar uma coisa que você falou aí dos advogados, não vou citar o nome das empresas, evidentemente, mas é uma coisa que é corriqueiro. Tem grandes empresas aqui da minha área que sabe que determinada coisa poderia ser resolvida de pronto, como você chamou a atenção, mas eles pagam advogados caríssimos de grandes nomes, né, por exemplo, e o cara faz de propósito, ele não resolve o problema. Não quer resolver o problema. Eu próprio já passei por isso. Uma empresa que estava quebrando me cobrou indevidamente, eu estou querendo resolver. O presidente da empresa, que é uma multinacional, também com o propósito de resolver, que sabia que estava errado. Mas o advogado não queria resolver. Cheguei a conversar com o advogado e tudo, e demorou muitos meses para conseguir resolver. Até que a empresa quebrou e acabou saindo do mercado. Fica aquela coisa ou seja, isso que o Cassione chamou a atenção é uma coisa realmente muito grave e que é comum no Brasil, você ter esse tipo de coisa, o não querer resolver. E isso eu não estou falando na área do direito, isso vai para a área médica também, né? Até, às vezes, a área psiquiátrica, da psicanálise, que isso é uma coisa que também todo mundo fala. Claro. Fala, não, o psicanalista, não estamos generalizando, estamos dizendo que existe isso. Existem aqueles que não dão alta nunca. Nunca, não tem alta não. Não vai lá, porque se você for lá, você não vai sair mais nunca. Ó, a dona Ana aqui, estava parabéns pelo programa. Eu moro perto da Barão de Paranapiacaba, perto da Ana Costa. Está um horrível número de buracos lá, já falamos isso aqui. Perto ali da MSC, da lateral ali, tem muito buraco lá. Se você tem carro esportivo, não passa lá que o teu pneu vai furar. A Barão é bravo. É bravo lá? Puta, Barão. Eu passo quase todo dia ali. Ali não, ali é um asfalto... Mas o teu Fusquinha aguenta, né? Aguenta. Se fosse um carro Se fosse mais novo, aquele carrinho rebaixado, aí... Mas está nisso que a gente acabou de falar agora, o Cassione acabou de falar. Você não precisa ser engenheiro para saber, ou você visita outros países, você sabe como é que são as regras. Você acabou de falar, vencimento tal nos Estados Unidos, eu não vi escrito isso, mas no contrato está da durabilidade do asfalto. A empresa é responsável mesmo. É crime se você burlar isso aí. E aqui pode fazer asfalto ruim, que depois vai... Um buraco numa avenida agora, abriu uma cratera de, eu vi aquilo lá. 50 metros, um buraco enorme, né? E uma semana consertado. Não, dois dias. Não, mas tudo foi 48 dias, né? horas. 48 horas eles já consertaram, mas aí deixaram uma preventiva, tinha cabos para passar, porque teve... Não, sim, mas 48 horas estava pronto para passar. E lá tudo é por baixo. Pô. E lá tudo é por... os cabos, tu não é igual aqui. Não, é tudo por baixo. É mais ou menos o tempo da obra do VLT, rapidíssimo, uma semana. E a dona Flávia do Imbaré, Cassione, ela fala que a Avenida Afonso Pena não dá para andar. Na Afonso Veridiano. Afonso Veridiano, o Cassione conhece, o Clemente também. É aquela ruazinha que sai daí para as pessoas... Aí entre o canal 4 e o canal 5, ela sai de Epitácio Pessoa, passa a Conselho Lafayette, vai até a Vergueiro Stadium. É uma ruazinha ali pequenininha. Então, e ela sugere que ou faça uma rua sem mão, que só os moradores possam entrar com o carro, ou que pare e que não permita a parada de carro lá e que aumente a calçada. Porque ela diz que não existe calçada, e realmente não existe, e as pessoas ainda param o carro. Então o pedestre é obrigado a andar no meio da rua. E aí... E as ruas da Zona Noroeste? Porque aqui no Canal 3 ainda a gente tem sempre alguma coisinha sendo feita, né? Mas e as ruas da Zona Noroeste? Vai lá para você ver. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia.
Tem coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. De volta, Nação em Reação, hoje segunda-feira, muitas pessoas passando o WhatsApp aqui para a TV Com, né, 981598868, vamos tentar ler todas as perguntas, né, vamos falar logo dos nossos apoiadores. Um abraço pessoal do Ozan, Plano de Assistência Familiar, ligue para 32 28 8000, Ozan, quando você mais precisar o plano vai te ajudar. Também mais informações, então www.ozan.com.br. Ligue para uma das secretárias do Fábio Garibe e fale que viu aqui na TV Com e tem um desconto. Também tem aquela revistinha, viu, Cassiane, que tem os médicos mais baratos, tal. Nessa época de crise, que muita gente deixou o plano de saúde, tem esse auxílio aí também da Ozan. Um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, o maior centro de alimentação aqui da região, das 11 às 16 horas todos os dias. Rua Lobo Viana 89, ali no Boqueirão, do lado da Unisanta, que completou 55 anos esse ano agora, e também em frente ao Super Centro Boqueirão. Local fácil de você chegar, né? Alimentação de segunda a segunda, das 11 às 16 horas. Das 11 da manhã às 4 da tarde, né? Depois das 3 horas tem aquele horário que é o horário do guloso, né? O horário dos glutões, que é mais barato, pega o mesmo preço, e pega um preço único, come o que quiser, né? Entendeu? Bom, Lobo Viana 89, um abraço para o Nelson e para o Paulo, os proprietários. Cassiano, nós estivemos na festa da Atmos, a TV Com,
teve lá, mandar um abraço para o Antônio Carlos, o maior recepcionista da região, presidente da Atmas, né? Recebe a gente com muita qualidade, com muita atenção, né? Teve o show da banda Alex Musical Show e a Edith Veiga aí, com o Negreiros. Estou eu lá, Edith Veiga com 73 anos, viu, Clemente? Mas com um vozeirão. Não, eu vi até no WhatsApp lá. E o Antônio Carlos de parabéns, mais que 300 pessoas, muitos ex-jogadores. Aqui está o casal que dançou melhor lá esse casal aí estava excelente. Ela foi minha aluna, a Isolina foi minha aluna na faculdade há 25 anos atrás. Aí com o meu amigo, nosso irmão aqui da TV também, Trevisan, grande Trevisan, que mandou um abraço para o Cassione para você também, sabia que ia passar. E mandar um abraço para o Antônio Carlos, toda a diretoria da Atmas, né? Estava lá Macaé, estava o futuro prefeito de São Vicente, futuro prefeito de Cubatão. Então, muito bacana. Parabéns para o Antônio Carlos. Cassione, a população está criticando os custos de transporte público na região. É complicada essa questão? O transporte público em qualquer cidade brasileira, ele é caro. Em alguns lugares ele é melhor, em outros lugares ele é pior. Caro ele sempre é. Eu acho que o transporte público tinha que ser gratuito. Aí é que eu digo, o dinheiro que muitas vezes vai para o ralo para tanta bobagem, deveria ser represado, guardado para subsidiar o transporte coletivo. Se não totalmente, pelo menos parcialmente. Isto é o que a gente espera de um país civilizado. Você vai dizer, mas no mundo inteiro paga-se o transporte coletivo de excelentíssima qualidade e com um preço proporcionalmente muito mais barato do que a gente paga aqui. Então, claro que as pessoas se queixam. De que as pessoas não se queixam? Das coisas que estão certas, né? O que está certo? O time de Palmeiras vai ser campeão? Na verdade, existem cidades, não são muitas, mas existem cidades no país que realmente não cobram. E uma que está mais próxima da gente aqui é Agudos. Agudos, que é próximo de Bauru. Então, transporte coletivo é gratuito. A prefeitura, como o próprio Cassiano falou, ele subsidia. Claro. Por quê? Porque é bem administrada, tem dinheiro em caixa e ela consegue fazer esse tipo... Quer dizer que o turista for lá também, se eu for para Agudos lá pegar ônibus, não paga? Não paga ônibus. O coletivo é gratuito e de excelente qualidade. Então, aí nós temos, de alguma forma, ele administrou bem, além de não dever, que é o caso da maioria das prefeituras, que não repassam dinheiro, né? Achei de prefeitura, inclusive na Baixada aqui, a gente vê o caso de São Vicente, por exemplo, o próprio Cubatão, não é só para a saúde, não tem dinheiro para nada, né? Mas Santos também não repassa dinheiro para Capé, porque não tem dinheiro, ou vai dinheiro para um outro setor, demora. Mas também a gente vê, né? São Vicente é 500 comissionados. Mas você viu outro dia a reportagem, né? Que 6 ambulâncias do SAMU estão quebradas, né? 5. Aí como é que faz, né, Cassione? Pega a peça, quebrou uma, deixa parado. Aí quebra a segunda, pega a peça dessa primeira, põe na segunda. É o que dá para fazer. Mas antigamente, tinha os mecânicos na Prodesan, tinha os carpinteiros da prefeitura. Então hoje a gente tem muito engravatado, né? E muito engravatado que não sabe fazer projeto, porque dinheiro tem. Mas aí você vê em São Vicente, olha, nós estamos no Cadinho, não dá para fazer projeto. Dá para fazer projeto, meu filho. Para saúde e educação não importa, pode estar no Cadinho que o dinheiro vem. Mas ninguém sabe fazer projeto. E também a gente vê que não tem mais os mecânicos da prefeitura, que trabalhavam, tem, mas que trabalhavam com amor, com carinho. Então vinham os ônibus lá da CMTC, o mecânico ia lá, arrumava, tal. Quer dizer, tinha aquele amor pelo trabalho. Então a gente tem que voltar a ter essas coisas, porque você vê, o SAMU aí, de 6 ambulâncias, uma foi substituindo outra, a outra pega a peça, só tem uma. E é um serviço que funciona bem. Você chama, agora, não dá para fazer omelete sem ovo, né, Cassione? Se não tem ambulância, como é que vai fazer? Mas tá aí que nós falamos, Filete, você não ter prioridade e também administrar mal. O grande problema no Brasil é gestão. Cara, não dá para entender. Tinha que ter uma punição, eu acho, severa, se você não faz as coisas direito. Não tem como um prefeito, por exemplo, ou podia ser um governador, mas fazer tudo errado e não acontecer nada depois com ele.
quer dizer, a população sofrendo, não paga, como eu falei daquela médica lá de Palmital, que não recebe, e assim, e aí por aí vai. Quer dizer, se administrar legal, as coisas vão. E o caso da lei da responsabilidade fiscal, numa determinada época, ela acabou ajudando isso aí, né, Cassione? Mas hoje, o cara, de alguma maneira, ele burla isso, não paga. O que a gente vê aqui em Cubatão, Filete? O prefeito de Cubatão, o novo prefeito, estava na Atma, junto com a Cleide Vanucci, sim, com a Cleide, Dona Cleide, com a Camila, irmã da Vitória, que trabalha aqui, estavam lá e estava o prefeito. Falou que o caixa está zerado. Não, os caras vão ter dificuldade. O Pedro Gouveia, lá em São Vicente, por exemplo, está na tribuna de hoje, de sábado também, bolando de que maneira eles vão sair dessa jogada aí, priorizando pelo menos o pagamento dos funcionários, para depois tentar arrumar a casa. O prefeito de Cubatão falou que também está sem verba para nada lá. Mas que ele já garantiu 5 milhões para pôr o hospital modelo para funcionar de novo. Mas aproveitando só uma coisa que o Cassione falou também, nós falamos do não pagamento de transporte coletivo, e ele comentou do pedágio. O pedágio no exterior, ele é proporcional à quilometragem. Ou seja, ele primeiro que não é caro, né? E a proporcionalidade daquilo que você andou. Você andou 100 km, você vai pagar X, andou 200 km, vai pagar Y. Aqui não é nada disso, né? Você pode ter acabado de entrar ali e vai pagar um pedágio fixo. Sendo que lá você tem a alternativa da rodovia sem pedágio, não pedagiada. Se você quiser pegar uma rodovia melhor, com toda a infraestrutura, você vai pagar o pedágio. Se você quiser fazer o caminho por uma rodovia que é estreita, que não é mão dupla, você pode pegar. Você tem essa alternativa, inclusive para pequenas distâncias, entre cidades cuja distância é menor. Agora, aqui o problema não é só que há uma desproporção entre a quilometragem e o preço do pedágio. Isso existe indiscutivelmente. E é o mais caro do mundo, levando em conta essa desproporção entre a quilometragem e o preço. Mas aqui você tem um outro problema, que é você ter um pedágio caríssimo e não ter o retorno. Porque tem muita gente que fala a favor da Ecovias e diz, mas a Imigrantes é uma rodovia tão maravilhosa. O sujeito pega um dia de sol, ele uma vez por ano ele faz uma viagem, ou uma vez por mês ele faz uma viagem, não é usuário todos os dias, então ele tem uma impressão visual da rodovia. A impressão visual da rodovia é uma coisa, a rodovia, naquilo que é essencial para a segurança dele, é outra. Então você tem, além do pedágio ser muito caro, na desproporção da quilometragem, o que a rodovia te dá de retorno de infraestrutura é uma vergonha, pelo tempo de concessão que essas empresas que exploram as rodovias têm. Então, a Ecovia, eu pergunto, quem é que fiscaliza quanto a Ecovias arrecada por mês no sistema SAI, Anchieta Imigrantes? Quem é que fiscaliza por que a Ecovias, durante a semana, interdita uma das pistas da via Anchieta? Quem é que fiscaliza para saber por que é que ela interdita? E joga todo o trânsito de subida, filas e filas de caminhão, pegando todas as faixas. Quem é que fiscaliza isso? Quem é que fiscaliza quantos carros passaram nesse feriadão agora, o último? Falam em 280 mil. Quem é que fiscaliza isso? Quem é que disse que foram 280 mil? Se passaram 500 mil e a Ecovias diz que passaram 280 mil, fica por isso mesmo. Agora multiplica, faz uma conta, 280 mil vezes o preço do veículo convencional, carro de passeio, vezes 25,20 que custa. 280 mil veículos. Faz a conta, vê quanto dá. Se você somar o tempo que tem a pista
que a pista foi inaugurada em 1994. Não foi isso? 94. 2004. Quanto arrecadou a Ecovias até hoje para explorar essa concessão? Dá para ligar o Brasil e os Estados Unidos. E fica por isso mesmo. O governo do Estado, ele não fiscaliza, ele não toma conhecimento. Por quê? Porque ele é parceiro. Porque ele é parceiro. Por que que o metrô, para se construir o metrô, aqui demora tanto? Por quê? Nós estamos fazendo o túnel debaixo do Canal da Mancha? Por que que uma ponte de 40 quilômetros na China, em cima do mar, 40 quilômetros, é feita em 3 anos? E aqui uma rodovia leva 6, 7, 8 anos para ser construída em 70 quilômetros, que não é ponte, que não é em cima do mar. Porque nós somos incompetentes? Porque não temos técnicos? Ou porque é safadeza como regra que gere a prestação dos serviços ao poder público? O Roger está parabenizando o Clemente aqui sobre a cidade de Agudos. Realmente ele conhece Agudos e falou que é assim mesmo. E aqui a Daiane está mandando para a gente que tarifa zero é realidade em 12 cidades brasileiras. No restante do mundo, 86 cidades já não cobram tarifas em 24 países. No Brasil, 12 cidades não cobram tarifas de ônibus. Agora, voltando no que o Cassiano falou, cara, seria um sonho pegar uma concessão, a gente pegar uma concessão de um pedágio desse, né? Claro. De uma Ecovias. Eu fiz a conta aqui, Cassiano, imaginando 300 mil veículos, porque teve um feriado aí que falaram em 600 mil veículos. O que daria aí 14 milhões e 200 mil reais num único fim de semana. Num único fim de semana. 14 milhões de reais. Então dá para você consertar a rodovia à vontade e o resto do ano sobra tudo. Só com o dinheiro de um dia. Só com o dinheiro do fim de semana. Olá, Clemente, o Augusto Capô de Casa está vendo o programa, falou que está muito bom, mandou aqui, ó, Augusto Capô de Casa, e eu que tive com a sua sogra, Dona Cleide, Dona Célia Vanucci, e também com a Camila, na noite de sábado, muito bacana, e a sogra do Augusto se recuperando, Dona Cleide, Dona Clélia, e Dona Cleide se recuperando, a Dona Célia também está muito bem. Fico muito contente que eles estão se recuperando, estava no show lá. Parabéns, Augusto, parabenizando vocês, mandando um abraço para o Cassione e para o Clemente. Manda um abraço para o Augusto. Também aqui o meu amigo Rutinaldo Mesquita está falando que o programa está muito bom e pergunta o que a gente pode fazer para melhorar o transporte público. Se o Cassione já falar... Minha resposta está dada, pelo silêncio. Pelo silêncio. O Alcínio parabenizando, dizendo que o programa só tem feras. O Augusto Capolicado já mandou um abraço para ele também aqui. A Josi de São Vicente falando que melhorou muito, mas continua a cidade suja, né? Queria saber para o Clemente se ele acha que é falta de gestão essa questão do lixo em São Vicente. Bom, eu acho que em São Vicente até fica meio esquisito falar, porque os caras não pagam nada, não paga, a empresa chega num certo ponto que ela também começa a recuar. Isso aconteceu em Cubatão também, em Guarujá, né? São cidades assim. Agora, de qualquer forma, nós temos que nos conscientizar que, independentemente do setor público, da concessão desse tipo de serviço, que a população também ela tem que fazer a sua parte. Eu acho que isso aí a gente se esquece, mas o Cassione conhece muito melhor que eu, ele tem viajado bastante, vê no exterior. Você vai pegar isso na Suíça, por exemplo, não todos os países, mas vamos pegar um suíço, um japonês. Você vai pegar uma criancinha pequenininha. Mamãe, põe na bolsa o lixinho aqui para jogar na lixeira, quando houver a lixeira. Quer dizer assim, aquela responsabilidade que já vai lá desde o bebezinho, que não tem coragem de jogar. Você vê as ruas limpíssimas. Ou até na Itália, Milão, por exemplo, você não gasta... Olha que coisa mais interessante. Você não gasta dinheiro com limpeza pública. Sim, tem uma outra
máquina ali com um único cara dirigindo essa máquina, fazendo uma área gigantesca. Ou seja, eles têm um custo muito pequeno, desprezível com limpeza pública. Esse dinheiro sobra para a educação, por exemplo. Tem muita coisa reciclada também, que eles reciclam muita coisa também. Não, mas na rua não tem sujeira. Então você imagina todo esse dinheiro, ele é revertido para outros setores. Por exemplo, como eu estou dizendo, a educação ou a saúde. E aí eu estou falando ainda do lixinho de rua. Se a gente for mais distante, as pessoas jogam sofá na rua, jogam garrafas, PET, tal, entope os bueiros da inundação. Isso é típico, não apenas de Zona Noroeste, mas São Paulo é uma coisa assim. Então, também cabe a gente não esquecer desse aspecto e não jogar toda a culpa para o setor público. Também não é só o Zona Oeste não, viu, Clemente? Aqui no Gonzaga, você sabe muito bem disso, abriram outro dia um bueiro, tinha 160 garrafas PETs. Pois é. Quer dizer, não é só lá não, aqui também alaga, também qualquer chuvinha, mas não tanto quanto na Zona Oeste, que é abaixo do nível do mar, né? Mas alaga também, né? Isso aí. O Cassione pode complementar isso aí, ele realmente tem um conhecimento grande sobre esses aspectos, especialmente no exterior. Você pega o sistema de galerias pluviais, que é a água da chuva, né, que vai para os bueiros, dos bueiros a água vai para os canais, dos canais vai para o mar. O sistema de rede pluvial de Santos, uma grande parte da cidade, é da década de 1920. Portanto, tem 100 anos quase. Como é que você pode querer que o encanamento... Eu pego o exemplo do Campo Grande. Eu tinha 10 anos de idade quando fizeram uma parte da rede de águas pluviais ali do Campo Grande, porque as ruas eram chamadas ruas projetadas, e eram de terra, de areia, e vala com esgoto a céu aberto. Eu morava na Rua Gonçalves Ledo. A Rua Gonçalves Ledo, da Evaristo da Veiga em direção à linha da Máquina, era pavimentada de paralelepípedo. Da Evaristo da Veiga até a Carvalho de Mendonça, a Gonçalves Ledo, a Clemente Pereira, a Visconde de Cairu, a Visconde de Faria, eram todas de terra. Então, naquela época, na década de 40 para 50, portanto isso já faz 60 anos, eles fizeram a rede nova, que hoje já tem 50, 60 anos. Agora, imagine o que já estava feito muito antes disso, nas ruas pavimentadas. Tem 100 anos de rede. 100 anos você, mesmo que você não jogasse lixo, não jogasse porcaria, o que vai para a rede vai acabando aderindo às paredes, né, à luz dos dutos. É como o colesterol numa terra. É evidente. Então você hoje tem um estreitamento de tudo isso. Para você refazer isso, você tem que abrir rua por rua e renovar todos os dutos, toda a tubulação, todo o encanamento que você tem. Tudo bem, isso é impossível de fazer? Mas se ninguém jogasse porcaria, o entupimento seria menor. Você veja que até o próprio bueiro na superfície, ele, às vezes, você vai ali, remove a sujeira que tem, a água desce. Tá certo ou não? Então, nós somos, sim, incivilizados, na grande maioria, porque jogamos lixo na rua, porque jogamos os dejetos fora. Alguém pega, alguém recolhe, alguém vai limpar. E isso valia para tudo, valia inclusive para os dejetos dos cachorros, dos cães, dos gatos. Hoje o pessoal tem consciência, vai atrás, pega ali com um saquinho plástico, porque se você pegar a cidade toda e não recolher, todas as fezes de todos os animais que estão na rua, elas vão para o bueiro. Do bueiro vão para o canal, e do canal vão para o mar. Aí a vulnerabilidade fica pior. Mas é evidente que os coliformes fecais, além dos esgotos clandestinos,
Eu vou terminar dizendo uma coisa seguinte. Se eu hoje fosse montar com você e com o Clemente uma empresa, nós três, o que nós iríamos fazer? A primeira coisa, contratar o que haveria de melhor em termos de qualificação técnica para cuidar da nossa empresa. Nós iríamos colocar em cada setor o melhor que nós pudéssemos. Eu não ia colocar um sujeito que não sabe absolutamente nada de fazer determinada coisa naquele lugar. Ou que, não sabendo, vai aprender ali se aprender. Porque a nossa empresa já começa falida. Ela não vai ter resultados. O único lugar em que você coloca gente que não sabe nada, que não tem preparo, que é desqualificada para determinadas atividades, o único lugar em que você vê isso é no poder público. Você pega um ministro que não entende nada de um determinado assunto e põe aquele ministro lá para contentar um determinado partido. Tira, às vezes, um que está trabalhando bem e põe outro. E tira o que sabe, o que entende, e coloca o outro por razões que você sabe muito bem quais são. E isso acontece em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. E aí você incha a máquina com pessoas que poderiam ser úteis em determinados lugares, mas que não estão ocupando o espaço, porque o chefe, o que comanda, entendeu? Tem que colocar um cabide aqui, o outro cabide ali, o outro lá, pessoas que não estão preparadas, não estão qualificadas. Faz isso numa tua empresa. Se você precisa de 20 funcionários na tua empresa, e aí você resolve botar, porque você é caridoso, 40 ou 50 funcionários, tua empresa vai pro buraco. Então o poder público gasta mais do que deve, porque tem muito mais gente do que precisa. Pega só o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem 24 mil funcionários. E o Senado, 8 mil, né? 9 mil. Estou dizendo o Congresso. Congresso. Todo. 24 mil. Só a Câmara tem 18 mil. Nossa Senhora. Na verdade, todo o setor público está inchado. Né? E existe uma coisa que eu sei que o pessoal não gosta muito que fala, mas cara, eu admiro isso nos países desenvolvidos. E eu acho que teria que estar aqui no Brasil também. Esse negócio de estabilidade do setor público não pode existir. Não tem que existir. Tem que ser como nos outros países. Assim, o concurso público serve para te colocar naquela cadeira que você está pleiteando. Seja lá o setor que for. Então, ele te dá o direito de ocupar a cadeira. Mas ele não te garante estabilidade eterna. Ou seja, vai depender do teu trabalho, da tua produtividade, para você continuar ocupando aquela cadeira. Senão você tem que dar esse lugar para um outro cara que é muito mais eficiente que você. Né? E enquanto a gente não se conscientizar disso, não vai. Quer dizer, nos Estados Unidos, e mesmo aqui na América, Cassione, mesmo aqui na América do Sul. No Chile, Argentina, se o cara não corresponde, sinto muito, você passou com uma boa nota, mas o teu setor não é esse. Dá licença, deixa eu pôr um outro cara no teu lugar. Com certeza. Né? Isso não gera essa comodidade que nós temos hoje e que piora muito a qualidade do setor público. E você viu agora a notícia que saiu? O Brasil tem que conseguir 12 milhões de técnicos até 2020. Isto é, em 3 anos, nós precisamos formar 12 milhões de técnicos. Porque estamos precisando de técnicos e não temos. Como é que nós vamos formar 12 milhões de técnicos em 3 anos? Difícil. Impossível. Então, qual é a perspectiva? Tem muito doutor e pouco técnico. Mandar um abraço para o Sérgio Bonavides, Uriel Vilas Boas, Gessé Teixeira Félix, Nível Cavalcante, Dona Rita de São Vicente, o Guto Brito, que está aqui no Estúdio 1 da TV Com, um abraço para o Guto Brito, e também mandar a Adriana Marques, que é filha do Dr. Hélio, mandou uma sobre dengue, o que eles estão falando, mas o que eles estão fazendo, amanhã nós vamos falar no programa, e o pessoal da revista Nossa História também está vendo o programa, todos vocês. Obrigado, Clemente, pela participação, obrigado, Cassione. Eu que agradeço. Até segunda-feira que vem com vocês e até amanhã com você, telespectador. Muito obrigado, fique com a nossa extensa programação na TV Com.